E se a pessoa com quem a gente tem o mais absoluto pavor que o nosso parceiro nos traia for, na verdade, tipo, a pessoa com quem nós mesmos desejamos estar, no fundo do nosso inconsciente? É um pensamento bem perturbador, vamos combinar. Nossa, muito. Porque a gente cresce, sabe, com aquela ideia de que a dor é um mecanismo super simples, de causa e efeito mesmo. É biológico. Se você encosta a mão no fogão quente, a pele queima. O cérebro recebe o sinal de perigo. Exato. É um sinal claro de fora para dentro e o corpo recua. É limpo, é direto. Mas quando o assunto é a dor emocional dos nossos relacionamentos, esse sistema de alarme parece operar numa lógica, tipo, quase bizarra. Totalmente, porque essa é a grande armadilha da nossa própria mente, né? Pois é. A gente passa a vida inteira jurando que a ameaça vem de fora. De um rival no trabalho, do parceiro, de alguém no bar. Quando, na verdade, a fumaça pode estar saindo de um incêndio interno. E não somos muito condicionados a confiar nas nossas percepções, como se elas fossem documentários literais da realidade. Só que quando a gente introduz emoções densas na equação, o que a gente vê não é um documentário. É mais um filme roteirizado por nós mesmos. Perfeito. É um filme dirigido pelas nossas próprias inseguranças, e o grande perigo de olhar para as relações afetivas sem entender essa mecânica bem é que a gente passa a vida lutando contra inimigos fantasmas e destruindo laços reais no processo. E é exatamente para mapear como esses fantasmas operam que a gente vai fazer esse mergulho profundo hoje. O nosso foco aqui é uma das emoções mais viscerais que existem, que é o ciúme. E não é um olhar superficial de conselhos de revista, né? De jeito nenhum. A base da nossa discussão hoje é um trabalho acadêmico muito denso. É uma dissertação de mestrado em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, foi conduzida por Andréia Lorena da Costa e foca justamente no estudo do ciúme excessivo. O que torna esse material fascinante é que ele usa a psicanálise do Freud como um verdadeiro bisturi para dissecar essa emoção. Exatamente. O Freud categorizou o ciúme em 3 camadas muito distintas, tipo o ciúme normal, o neurótico e o delirante. E a promessa aqui para quem está ouvindo a gente é que ao entender essas engrenagens, a nossa visão sobre o comportamento humano vai mudar drasticamente. Eu confesso que eu fiquei chocada com algumas coisas. O grande choque ao aplicar a teoria psicanalítica nesse cenário é que a gente é forçado a abrir mão do nosso papel de vítima passiva. Sim, porque o instinto de quem sente ciúme é logo apontar o dedo para o outro, né? Tipo, você causou isso com seu comportamento. Exato. E a lente freudiana inverte essa ótica. Ela nos obriga a olhar para como o nosso próprio inconsciente orquestra reações que parecem puramente racionais por fora, mas que possuem uma arquitetura de defesa muito complexa por baixo dos panos. Então, antes da gente entrar nesses cenários mais caóticos, onde o ciúme destrói a sanidade da pessoa, eu acho que a gente precisa entender o que seria o padrão de fábrica dessa emoção. Porque, surpreendentemente, o Freud não viu o ciúme só como uma falha de caráter, né? Não, de forma alguma. Ele aponta que essa emoção tem raízes lá no complexo de Édipo, nas nossas primeiras noções de amor e exclusão. E ele chama isso de ciúme normal, mas o termo que me pegou muito na pesquisa foi ciúme de aptidão. Sabe, quando a gente ouve aptidão, a gente pensa numa habilidade, tipo ter aptidão para tocar piano ou matemática. Como é que o ciúme pode ser uma aptidão? O uso dessa palavra tem um peso evolutivo muito específico na psicanálise. Ter aptidão para o ciúme significa que o indivíduo possui o equipamento emocional necessário para reconhecer e reagir a uma ameaça real de perda. Tá, então é uma defesa. Exato. Imagine uma estrutura psíquica que simplesmente não reage quando o objeto de maior afeto e segurança dela está prestes a ser tirado. Isso seria uma falha no sistema de autopreservação, entende? Faz todo sentido. O ciúme de aptidão é composto por um pesar genuíno, um sofrimento diante do pensamento de perder a pessoa amada. E ele serve como uma barreira para evitar um estado de desamparo muito pior. É como se esse ciúme de aptidão fosse tipo um alarme de incêndio no teto de casa. Ele dispara, faz um barulho insuportável, dói no ouvido.
Mas tem uma utilidade muito prática, né? Ele avisa que tem fumaça de verdade para a pessoa apagar o fogo e não perder a casa inteira. Essa é uma ótima analogia. Mas a pesquisa menciona que esse ciúme normal não é só medo de perder o outro. Ele carrega algo que o texto chama de ferida narcísica e uma inimizade profunda contra o rival. O que exatamente sangra nessa ferida narcísica? Bom, se a gente levar a sua ideia do alarme um pouco mais adiante, não é só o medo de perder a casa. É a humilhação de saber que outra pessoa pode invadir e tomar posse do que era seu. Nossa, um golpe no ego. Total. A ferida narcísica é um golpe direto no ego. Quando surge um rival, a dor não é puramente romântica, sabe? O ego sofre o baque da comparação. A mente entra em alerta porque se depara com a possibilidade de ser substituível. Tipo, o que essa pessoa tem que eu não tenho, né? Exatamente isso. Em que ponto eu falhei? Essa constatação de imperfeição dói tanto na nossa autoimagem que o aparelho psíquico converte essa dor em raiva e aí projeta uma inimizade enorme contra o rival. É um jeito de desviar o foco da própria insuficiência. Caramba, isso muda bastante a perspectiva. O ódio contra o rival não é só para defender o relacionamento, é uma defesa desesperada da nossa própria autoimagem contra a sensação de inadequação. Eu fiquei fascinada com isso. E mesmo sendo doloroso, nesse nível ainda existe uma ameaça externa real. A fumaça, como você disse, existe. Aí que tá. O problema é a transição para a segunda camada freudiana, que é o ciúme neurótico. Porque o que acontece quando o alarme de incêndio grita no meio da madrugada, a pessoa levanta, revista a casa, não tem fumaça, não tem fogo nenhum, mas ela continua com a certeza absoluta de que tudo está queimando. É nesse ponto que a gente abandona o território do ciúme funcional e entra de cabeça no domínio da projeção. No ciúme neurótico, a ameaça que o indivíduo jura que está vendo do lado de fora foi fabricada do lado de dentro. Isso exige uma ginástica mental pesada para quem está de fora entender, né? Muita. Porque o perigo deixa de ser um rival sedutor no trabalho do parceiro. O perigo passa a ser um impulso interno que a própria pessoa está tentando esconder dela mesma. A ideia central aqui, então, é que o ciumento neurótico está basicamente projetando os seus próprios desejos reprimidos de infidelidade nas costas do parceiro. Ou seja, a pessoa sente vontade de trair e a resposta do cérebro dela é acusar o companheiro de traição. Sim, e a origem disso, tanto em homens quanto em mulheres, costuma ser ou uma traição real cometida no passado, ou apenas essa vontade reprimida de trair. E a economia de energia psíquica explica esse fenômeno muito bem. Como assim economia de energia? Vamos imaginar uma pessoa comprometida que começa a sentir uma atração fortíssima por um colega novo no trabalho. Se ela assumir para si mesma, eu quero trair meu parceiro, isso gera um conflito moral devastador. O ego entraria em colapso lidando com a culpa. Porque destrói a imagem de ser alguém ético e confiável, certo? Exato. Então, o inconsciente entra para resolver o impasse. A pessoa reprime o desejo, empurra a vontade de trair para debaixo do tapete, só que a energia desse desejo não evapora simplesmente. Ela precisa ser escoada de alguma forma. Que é o parceiro. E, de repente, a pessoa tem certeza inabalável de que o outro é o traidor. É exatamente essa a mecânica. Mas olha, tenho muita dificuldade em engolir a eficiência disso na prática. Porque sentir atração por outras pessoas é algo humano, é normal. Porque o cérebro escolhe gastar uma energia colossal vigiando o celular, farejando roupa e criando brigas exaustivas, em vez de só lidar com um pouco de culpa interna. Parece um péssimo negócio. Parece um péssimo negócio para nossa razão consciente. Mas o inconsciente, ele não faz cálculos de logística. Ele faz cálculos de sobrevivência do ego. Lidar com a culpa seria assumir o papel de vilão da própria história. Que é uma dor constante. Muito aguda. Ao projetar o desejo no parceiro, o indivíduo não só se livra do peso de ser o transgressor, como ele assume imediatamente o papel de vítima injustiçada. E a posição de vítima é extremamente confortável do ponto de vista moral. Ela te dá superioridade. Exato. A psicoanálise mostra que a gente é capaz de destruir um casamento, entrar em paranoia e esgotar as energias só para não ter que olhar no espelho e enfrentar as nossas falhas morais.
É muito assustador. É a mente criando uma realidade paralela, hostil, só para não descer de um pedestal imaginário. E o resultado, segundo a pesquisa, é que esse ciumento neurótico perde totalmente a capacidade de ler o contexto social, né? Completamente. Um sorriso educado do parceiro para um garçom, que é uma convenção social, vira a prova cabal de um plano maquiavélico. É um viés de confirmação bizarro. A pessoa caça microevidências freneticamente, não para descobrir a verdade, mas para validar a projeção. É por isso que o Freud descreve essa fase com um caráter quase delirante. A realidade factual começa a se curvar para caber na fantasia do ego. A pessoa já não duela com o mundo real, ela duela com partes não integradas da própria psique. E essa palavra quase é muito chave aí, né? Porque ainda existe o garçom, ainda existe o sorriso, tem uma ponte tênue com a realidade material. Só que a teoria do Freud dá um passo muito mais fundo no abismo quando quase desaparece de vez. Aí nós entramos na terceira fase, o ciúme delirante, também chamado de paranoide. Quando a mente simplesmente corta os freios. Exatamente. Nesse estágio, o nível de fragmentação psíquica atinge um ponto onde a lógica externa perde absolutamente qualquer relevância. O delírio se torna a única realidade possível para o sujeito. E o que torna essa categoria tão complexa e até polêmica nos meios acadêmicos é a raiz que o Freud propõe para isso. O ciúme delirante também nasce de impulsos reprimidos, mas a força motriz não é um desejo heterossexual de trair. Não. Aqui, o grande contraponto freudiano entra em cena. O ciúme paranoide é governado por pulsões homossexuais reprimidas. Isso é uma virada abrupta na teoria. É uma das construções mais densas da psicanálise e exige que a gente abandone o pensamento linear por um momento. Olha, eu confesso que a primeira vez que eu li essa parte da dissertação, a minha engrenagem travou um pouco. Porque a lógica do neurótico faz sentido. Eu quero trair, não aceito isso, acuso você. Mas o ciúme paranoide parece pedir um salto ornamental triplo da consciência. É um mecanismo de defesa muito mais extremo. Como que o cérebro parte de um impulso homossexual latente, tipo de um homem por outro homem, e chega na conclusão delirante de que a esposa dele é quem tá indo pra cama com esse cara? Onde é que estão as pontes entre o ponto A e o ponto B? Para entender isso, a gente precisa imaginar um processo de refração, como a luz passando por um prisma e mudando de direção várias vezes para esconder a fonte original. Tá, entendi a imagem. No delírio paranoide, a gente não está lidando com uma dúvida moral simples. Estamos falando de um ego sob ameaça de aniquilação completa. Imagine um homem com uma estrutura muito rígida, heterossexual, que desenvolve um intenso impulso homossexual inconsciente por um amigo. Para ele isso seria inaceitável. Mais que inaceitável. Para a identidade consciente dele, aceitar a ideia de eu amo aquele homem é pior que a morte. É a desintegração total do que ele entende como o próprio eu. Então, o nível de repressão tem que ser brutal. O alarme não é de fumaça, é perigo nuclear, tipo isso. Perfeitamente. Como a ideia eu amo é radioativa, a mente neutraliza. O primeiro mecanismo é a formação reativa, que inverte o sentimento. A mente converte o amor em ódio, então vira eu o odeio. Mas só odiar não resolve a obsessão, né? Não resolve. A fixação persiste. Ele continua focado na figura daquele homem. Então, o inconsciente precisa de uma narrativa urgente para justificar toda essa atenção direcionada a esse indivíduo, mas sem revelar o desejo proibido. E é aí que a esposa entra como peça nesse tabuleiro insano. Precisamente. O último estágio é a projeção. A equação final montada pela mente se transforma em: não sou eu que amo esse homem, é a minha esposa que o ama. Ela está me traindo com ele. E aí o delírio se fecha de forma trágica e perfeita. Meu Deus, é perturbadoramente engenhoso. A mente cria um labirinto onde o próprio paciente se perde de propósito só para nunca mais encontrar o centro. O sujeito agora tem uma justificativa moral para odiar o cara e, paradoxalmente, um passe livre para prestar extrema atenção nele, investigar os passos dele sob a desculpa de proteger o casamento. E o rival na paranoia é, na verdade, o objeto de desejo camuflado.
Isso explica muito por que é inútil tentar argumentar com o ciumento paranoide usando lógica. Você pode mostrar vídeo dela no trabalho 24 horas, extrato bancário, GPS provando que o suposto amante estava em outro continente. Nada vai mudar. Porque o delírio não foi feito de fatos externos, né? É uma barragem que a mente construiu do lado de dentro para impedir uma inundação que o ego não sobreviveria. Se você quebra o delírio com a lógica, o paciente teria que encarar o próprio desejo homossexual reprimido. E é essa fragilidade que sustenta tudo. A convicção delirante é o pote salva-vidas do psicótico. Tirar o ciúme dele à força seria afundar a única coisa que mantém a sanidade dele boiando. O peso disso é imenso. Nós caminhamos por um espectro bem tenebroso aqui. Começamos com a ferida narcísica, no ciúme normal, fomos para a sala de espelhos do neurótico lutando contra o próprio reflexo e chegamos no porão do delirante reescrevendo a realidade. É uma progressão do nível de desconexão com a realidade. Mas, diante de tanta dor, conflito e paranoia que o ciúme desencadeia, parece que, logicamente, a meta ideal de uma mente saudável seria não sentir ciúme nenhum. Tipo, erradicar isso por completo. Se o parceiro flerta com outro, eu sou tão evoluída que não sinto nada. Uma apatia zen. É tentador pensar assim. Mas a psicanálise tem o hábito de subverter essas saídas matemáticas fáceis. O Freud adverte severamente que a ausência total de ciúme também é um sintoma patológico. Espera aí, como assim? A pesquisa aponta que a falta de ciúme não significa que a pessoa evoluiu e desapegou. Não. A ausência desse sentimento geralmente indica que o sujeito foi severamente reprimido. A questão é mais profunda do que sofrer em silêncio. Porque o ciúme está ligado ao valor que a gente dá para a pessoa, certo? Lá no ciúme de aptidão. Exato. Se existe afeto real e investimento na relação, existe o risco de perda. Uma psique que não reage à ameaça de perder o que ama não é iluminada. Ela é anestesiada. Eu fico pensando na analogia da panela de pressão. O ciúme neurótico e o delirante são panelas explodindo na cozinha. Mas a ausência de ciúme seria uma panela no fogo máximo, onde alguém soldou a válvula de escape. Por fora não faz barulho, mas a pressão interna está aumentando. E o perigo psíquico de soldar essa válvula é imenso. O custo de manter essa panela fechada é a vitalidade do indivíduo. Reprimir emoções primárias gasta muita energia. A pessoa fica esgotada de tanto não sentir. Sim. E uma pessoa que se anestesia contra a dor do ciúme frequentemente acaba se desconectando do próprio desejo. Ela esvazia o vínculo de paixão genuína só para não lidar com a incerteza do amor real. Ou seja, o esvaziamento emocional nunca é saúde estrutural. Nunca. Saúde mental é suportar e regular as pulsões, tolerar a dor do ciúme normal e lidar com a vulnerabilidade. Não amputar a capacidade de sentir. Tipo, tentar zerar a equação custa a falência da própria relação. É incrível como as armadilhas estão nos extremos. De um lado, ser consumido por projeções, e do outro, virar uma estátua de gelo impenetrável. E mapear isso, através dessa pesquisa estruturada, nos dá uma ferramenta de leitura de mundo muito poderosa, inclusive fora do consultório. Com certeza. Porque entender o ciúme como essa lente de projeção permite que a gente observe os conflitos de relacionamento não como brigas literais, tipo, porque você curtiu aquela foto, mas como mensagens criptografadas do inconsciente, lidando com medos e dores. Traz uma empatia gigante para o comportamento humano. Quando a gente abandona a postura defensiva e pergunta o que essa explosão está tentando proteger em mim, os diálogos de casal deixam de ser um tribunal inquisitório. E viram cura. Bem, essa mudança de perspectiva é a chave. E para finalizar esse nosso mergulho instigante por essas mecânicas da mente, tem uma provocação que fica de tudo isso que a gente desconstruiu hoje. Qual seria? Se, como Freud sugere, os nossos surtos de ciúmes mais intensos são, na verdade, a projeção dos nossos desejos mais inaceitáveis, será que as pessoas de quem a gente mais suspeita, os rivais que transformamos em monstros, não são paradoxalmente as chaves para a gente compreender quem nós realmente somos nas nossas sombras mais ocultas? É uma pergunta que vira a mente do avesso. Pois é.
Fica esse pensamento provocativo para todo mundo que acompanhou a gente, enquanto nós seguimos por aqui investigando a infinita capacidade da mente humana. Até a próxima exploração.